Olá, seja bem-vindo ao nosso canal e hoje a aula é sobre uma boa pergunta. Todo mundo é filho de Deus? Essa é uma pergunta que precisa de ser respondida, porque nós temos aí no dia a dia, nós ouvimos quando se trata de relacionamentos humanos, uma frase que coloca todo mundo na horizontalidade, todo mundo no mesmo ambiente. Ah, todo mundo é filho de Deus, todo mundo é irmãos, e essa frase, essa conversa, muitas vezes ela não representa o que a palavra de Deus diz. E quando a gente está falando a respeito de Deus, nós temos que consultar a fonte, porque Deus não deixa que a gente viva em confusão e sendo enganados. E essa pergunta ela precisa ser respondida com a palavra. Então, já dando a introdução ao nosso assunto, olha o que é a palavra de Deus, João, lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, olha o que João registrou ali para nosso ensino. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Ou seja, o poder de ser feito filho de Deus é aos que creem no nome de Jesus. E lá no versículo 13 ele completa, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Olha só que João ele já aponta para um novo nascimento, para uma nova condição de vida, que não nasceu da carne. Quando nós nascemos da nossa mãe, através da relação do nosso pai com a nossa mãe, nós nascemos de carne. Nós somos fruto de uma gestação de 9 meses, nascemos e crescemos e nós somos seres humanos, mas a nossa filiação com Deus, ela depende desse texto aqui que nós acabamos de ler, onde ele afirma que nós precisamos de crer no nome de Jesus, que nós precisamos nascer de Deus. Mais para frente um pouquinho, lá em João capítulo 3, Jesus ele tem uma conversa muito interessante com um grande homem da nação de Israel, um teólogo da época, um sacerdote da época, um fariseu, um homem que seguia cabalmente a palavra de Deus, e Jesus ele tem uma boa conversa com ele. Lá em João 3 diz, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Ele era importante. E este de noite foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus, em verdade eu te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Olha o que Jesus falou para ele, um homem já com uma idade avançada. Jesus falou, olha, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Quem está falando isso é Jesus. Aí perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? E aí Jesus respondeu, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, porque o que é nascido da carne é carne e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado se eu te disser, importa-vos nascer de novo, né? Olha que expressão significativa que Jesus corrobora com João na sua introdução lá em João 1,12, né? E isso é muito importante, porque nascer da água significa nascer da água e do Espírito significa nascer de Deus, pela fé em Jesus Cristo, através da palavra de Deus e de uma ação sobrenatural do Espírito Santo. Nascer da água pode tanto significar o batismo nas águas, porque Jesus falou lá em Marcos 16,15, né? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então Jesus ali coloca uma condição para o batismo, crer e ser batizado. Se você não crer, você não pode ser batizado. O crer é uma opção, o crer vem antes do batismo e não depois. Ninguém crê porque é batizado porque crê. Então dessa forma nós entendemos que o batismo tem que haver maturidade da pessoa numa relação numa possibilidade dela tomar uma decisão consciente de entregar sua vida para Jesus, né? Então, o nascer da água pode tanto significar o batismo, quanto pode significar pela questão da fé através da palavra de Deus.
Porque a palavra de Deus ela é comparada como uma água, né? Olha o que Paulo diz lá em Efésios 5, 25, 27. Como também Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra. Então, a palavra de Deus ela é comparada a uma água. Quanto mais a gente lê a palavra, mais limpo nós nos tornamos, mais capazes de discernir o bem e o mal, mais capazes de entender a vontade de Deus, como diz a oração do Pai Nosso, que seja feita a tua vontade. Como nós vamos fazer a vontade de Deus se nós não conhecermos a vontade de Deus através da palavra de Deus que ele deixou escrito para nós, né? Então isso aí é uma coisa muito significativa, né? E aí tem também um texto lá onde Paulo diz lá em Romanos 8, 13, 14, porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Olha só, pelo Espírito, através do Espírito Santo, através da ação sobrenatural do Espírito Santo, nós somos capazes de mortificar o nosso corpo. E em que momento o Espírito Santo de Deus passa a agir na nossa vida? Através do momento onde nós entregamos a nossa vida para Jesus. Ali naquele momento, naquela situação, o Espírito Santo de Deus passa a agir com muita liberdade na nossa vida, né? E aí, pois todos, lá em Romanos 8, 14, Paulo diz, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, quem é filho de Deus? Quem é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Quem é guiado pelo Espírito Santo de Deus? Aquele que nasceu da água, palavra, e do Espírito, essa ação sobrenatural do Espírito Santo. Quem é que nasceu de novo? Aqueles que creram em Jesus. Quem é que creu? Aquele que ouviu a palavra e creu na palavra que foi pregada. Palavra de Deus, não é a opinião de um a respeito de Deus, não é a conversa que muitas vezes a gente ouve a respeito de Deus, e não é esse conceito que às vezes não tem base na palavra de Deus, ok? Lá em João 8, 41, 44, Jesus ele fala uma expressão muito forte. Olha só, vós sois do diabo. Olha só, Jesus está se referindo a algumas pessoas ali e apontando para elas no meio de uma multidão e está falando, vós sois do diabo. Isso era uma situação onde havia alguns fariseus ali, alguns saduceus conversando, dialogando com Jesus a respeito da lei, e Jesus não economizou palavra e chegou e falou, vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele, Satanás, o diabo, profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Olha só, Jesus ele veio trazer divisão. Olha como é que é forte essa expressão. Jesus ele falou, não vim trazer paz na terra, como as pessoas dizem. Eu vim trazer divisão, porque a partir de agora estarão dois divididos numa mesma casa, né? Então, olha só como é que é forte. E Jesus aqui, ele é categórico em afirmar porque certas pessoas são filhos do diabo, né? Já com alguns estudiosos que tinham a aparência de serem mestres da nação, Jesus também falou uma coisa a respeito do interior deles. Jesus falou, olha, vocês estão cheios de carniça por dentro, olha só. Lá em Mateus 23, 27 e 28, Jesus disse, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhante às sepulturas caiadas, né? Que as pessoas fazem, passa o cal, fica branquinho por fora. Jesus estava falando, vocês são semelhantes a sepulcros caiados, que por fora são bonitos, são branquinhos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Olha só o que Jesus comparou certas pessoas da sua época. Isso está lá em Mateus capítulo 23, 27 e 28. São palavras de Jesus. Jesus, no meio da multidão, apontou para certas pessoas e falou, vocês é igual a sepultura, bonita aí por fora, tem uma aparência, parece que é filho de Deus, mas o interior de vocês só tem coisa morta, só tem morte dentro de vocês, não tem vida. Vocês não são filhos de Deus. Olha só, Jesus referiu a alguns como filhos do diabo, Jesus referiu a outros como sepulturas, como lugar de mortos, né? E isso é uma realidade, porque são palavras de Jesus. Jesus ele veio, como eu já disse, para trazer divisão. Ele veio para que as pessoas possam nascer de novo e ter uma nova vida, né?
Paulo, lá em Romanos 3:23, fala que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nasceu da carne é carne, todos pecaram, nós herdamos os pecados de Adão. E lá o profeta Isaías também fala: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o rosto de Deus, para que não vos ouça. Olha só o que Isaías está profetizando a nosso respeito. Paulo confirma que todos pecaram, todos pecaram. E nós estamos separados de Deus. Por que nós estamos separados de Deus? Por causa dos nossos pecados. Nós nascemos da carne, nós nascemos pecadores. Nós herdamos o pecado de Adão. E isso nos destina à morte. Por isso que é importante nascer de novo para ser filho de Deus e ter acesso a Deus, né? Com base na palavra de Deus, nós não nascemos filhos de Deus, nós nascemos pecadores. E por sermos pecadores, nós estamos separados da comunhão com Deus, né? Por isso precisamos nascer de novo, na descendência de Deus. Nós temos uma descendência paterna, humana. Eu sou filho do José Manuel Ribeiro, mas eu tive um novo nascimento. E agora a minha paternidade, ela é também divina. Eu nasci de novo, eu entreguei minha vida para Jesus, conforme está escrito. Jesus, ele falou: quem crê em mim, como diz as Escrituras, como diz a palavra de Deus. Nossa fé, Romanos 10:17, fala que a nossa fé, ela vem de ouvir, mas ouvir a palavra de Deus. A sua fé está baseada em quem? A sua fé, ela está alicerçada na palavra de quem? Se a sua fé não está alicerçada na palavra de Deus, ela é uma fé errada. Ela não é uma fé correta, não é uma fé que salva, não é uma fé que gera um novo nascimento. Por isso nós precisamos nascer de novo. Nascer da água, ser lavados por essa água, que é a palavra de Deus, e nascermos do Espírito Santo, que é ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. A ação sobrenatural do Espírito Santo nos insere na família de Deus através de um processo de regeneração e do processo de santificação. Ninguém pode ver o reino de Deus, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo, ok? Pense nisso. Qualquer dúvida pode mandar sua pergunta, porque nós vamos responder. Se ficou alguma dúvida, mande essa pergunta, mas você precisa nascer de novo. Não entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo, mas nascer da água e do Espírito. A sua fé tem que estar alicerçada nessa palavra, para que a sua vida esteja de acordo com a vontade de Deus. Não é de acordo com a sua vontade, não é de acordo com a sua opinião, mas nós precisamos de viver uma vida de acordo com a vontade de Deus, como nós oramos no Pai Nosso: seja feita a tua vontade. E onde que a vontade de Deus vai ser feita? Vai ser feita na minha vida e na sua vida. E aí, como diz lá em 1 Coríntios 11, Paulo diz: examine-se cada um a si mesmo. Então, esse estudo aqui não é para você questionar quem é filho de Deus ou quem não é filho de Deus. Esse estudo aqui é para que você possa questionar se você é filho de Deus ou não. Então, essa consciência nós precisamos. Mas como é que eu vou saber? Simples, se você está vivendo de acordo com essa palavra. Se a sua vida reflete o caráter de Jesus, se você se parece com Jesus, se você se preocupa em parecer com Jesus, se todo dia você acorda: Pai, eu quero que o teu nome seja santificado. O que eu vou fazer para o nome de Deus ser santificado? Se durante o dia a sua preocupação é santificar o nome de Deus, é ser mais parecido com Jesus, nas conversas com as pessoas ao seu redor, nós precisamos de ver se a sua preocupação é que o nome de Deus seja santificado, se você está parecido com Jesus. Isso daí dá uma boa resposta. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.